E dando sequência à nossa série de vídeos sobre senioridade, chegamos então no segundo vídeo aí da série. Recomendo para quem ainda não viu assistir o primeiro vídeo, até porque lá eu dou uma introduzida no assunto. Eu acho que acaba sendo bastante relevante para a continuidade desse. E o vídeo de hoje acaba sendo um pouco mais focado aí nas etapas da vida de um dev. Então eu vou passar um pouco aí sobre todas as etapas, né? Desde o nível iniciante até o nível avançado, e falar um pouco do que se espera em cada uma dessas etapas. Eu acho que esse é um tema que muita gente pede para falar, muita gente acaba tendo dúvidas, e aí eu vou falar um pouco então da minha visão e do que eu vejo que é essencial em cada uma dessas etapas. Espero que gostem. Certo, agora estabelecidos esses conceitos de senioridade, acho que vale a pena falar do que se espera em cada fase dessa carreira de desenvolvedor. E eu não vou usar os termos júnior, pleno, senior, etc. Eu vou preferir usar iniciante, intermediário e avançado. Eu cheguei a falar um pouco disso naquele vídeo sobre não enlouquecer sendo dev, que eu considero período inicial da carreira, normalmente os primeiros 5 anos dela. Muita gente pode até considerar esse um período longo, né? Especialmente dentro desse mercado extremamente acelerado aí que a gente acostumou a viver, que a gente acostumou a normalizar. Mas 5 anos é um período ainda, é um recorte pequeno dentro de uma carreira que pode durar 30, 40 anos. Então, esses 5 anos costumam ser um período ali de muito aprendizado, em que a pessoa tende a demandar um tempo muito grande para aprender, muitas vezes até deixando de lado algumas partes da vida pessoal para conseguir focar na vida profissional. Carreira até que, infelizmente, demanda esse tipo de coisa às vezes, mas é um período de aprendizado constante. É um período que, particularmente, eu acho muito gostoso, porque você está sempre com aquela sensação de evolução, aquela sensação de aprendizado. Esse período ainda é um momento que você demanda algum tipo de acompanhamento de profissionais mais experientes. Geralmente você consegue se virar bem, especialmente depois das primeiras etapas desse processo, mas você ainda demanda algum acompanhamento, especialmente ali na tomada de decisão, para conseguir de repente te mentorar ali qual é o melhor caminho que você deveria seguir e tudo mais. Nesse período, muitas vezes a pessoa ainda tem uma certa dificuldade de entender o big picture da coisa. Ela fica muito focada ali nas próprias entregas, focada ali no próprio aprendizado. É um pouco difícil, até pela demanda de conteúdo e tudo que ela tem que absorver, conseguir olhar o todo, olhar as coisas de forma macro. Caso seja uma pessoa que não esteja fazendo migração de carreira, ou seja, é uma pessoa que está realmente iniciando a vida profissional, é possível também que ela ainda esteja em aprendizado de soft skills, então toda a parte de comunicação, de trabalho em equipe, essa parte de conseguir desenrolar as coisas e todas as soft skills que a gente tanto fala serem então necessárias aí no dia a dia de desenvolvimento, ainda vão estar em evolução, o que faz bastante sentido. Por outro lado, uma pessoa que, como eu já tinha dito, fez transição de carreira e já passou por essas etapas, muitas vezes já tem essa parte de soft skills muito bem consolidadas, embora ainda seja uma pessoa iniciante em uma carreira tech. A dica nessa fase, primeiro de tudo, é aproveitar. Essa talvez seja a fase mais legal na carreira tech, porque, como eu disse, é uma fase de muito aprendizado, é uma fase em que tudo é novidade, então costuma ser bem interessante ali para quem está começando. E focar em fundamentos, focar em coisas que te facilitem o aprendizado de outras coisas depois. Valorizar muito tecnologias, ferramentas que te deem embasamento para que você consiga aprender coisas mais especializadas depois. Esse momento acaba sendo bem relevante de você conseguir entregar suas tasks, então sim, você vai precisar ter um nível de especialização ali dentro do contexto que você está atuando, mas se você conseguir generalizar mais, você vai ser um profissional que vai conseguir se adaptar a contextos diferentes de mercado. Uma outra dica que eu acho interessante nessa fase da carreira é se expor ao máximo de coisas que você puder. Então é lidar com o máximo de tecnologias que você conseguir, especialmente se você estiver numa empresa que você tenha suporte de outros profissionais ali que possam te orientar nesse sentido. Então você vai poder errar. E poder errar é uma das coisas mais fundamentais para que você consiga aprender coisas novas.
Então, se você tiver uma empresa que favoreça esse aprendizado, que você tenha de fato orientação ali de outros profissionais, que você possa, digamos assim, falhar algumas vezes sem que isso seja um problema, isso ajuda você a conseguir se expor mais em coisas que de repente você não está tão habituado, sem que você tenha que passar por muita dor de cabeça por conta disso. Eu também considero fundamental aqui a curiosidade, você se interessar de fato pelas coisas que você está estudando, você ser curioso com relação a tudo que você está aprendendo, tentar se aprofundar ali nos porquês das coisas, por que elas existem, por que elas são usadas. Tudo isso vai favorecer muito esse aprendizado. E ainda nessa linha, nunca deixe de perguntar. As pessoas, especialmente profissionais mais experientes, tendem a gostar de receber perguntas. Mas aqui eu também tenho uma questão que eu acho que é bastante relevante, que é o como você pergunta. Quanto antes você conseguir desenvolver essa habilidade, melhor vai ser a capacidade sua de aprendizado e a capacidade que as pessoas vão ter de entender o que você está perguntando, o que você está querendo dizer, para conseguir te ensinar melhor também. E isso vale tanto para seres humanos quanto para AIs. Então, quanto maior for a qualidade da sua pergunta, melhor vai ser a qualidade da resposta, melhor vai ser o output que você vai receber. Dado isso, evite fazer perguntas muito genéricas, do tipo, por que tal coisa não funciona? Você vai dificultar a vida de quem você perguntou, porque ela vai ter que te fazer milhares de perguntas ali tentando chegar no contexto que você está dizendo, e o mesmo vale para ferramentas de AI. Então, se você, ao invés de perguntar de forma extremamente genérica, tipo essa que eu citei, mas fazer uma pergunta que seja mais completa, ou seja, você explica tudo que você fez até ali, até onde você chegou, o que você pesquisou, qual exatamente é o problema, melhor vão ser as suas capacidades, tanto de aprendizado quanto de abstração de tudo que você está pensando. Uma outra coisa que eu acho bastante relevante nessa etapa de carreira é focar em conhecimento ao invés de retorno financeiro. Eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, claro, no momento que ela está ali, não quero ficar cagando regra aqui, mas quando eu digo isso, é porque tudo que você vai aprender nessa etapa e tudo que você vai absorver nessa fase vai acabar impactando o andamento da carreira como um todo. Então, se você puder trabalhar em ambientes que estimulem o aprendizado, que você constantemente consiga aprender coisas novas, que você seja bem mentorado por outros profissionais mais experientes, tudo isso vai impactar de uma forma muito positiva. Muitas vezes você pode receber ali propostas que financeiramente são melhores, mas você não vai ter esse retorno de conhecimento. Então pode ser que, pensando a curto prazo, claro, retorno financeiro é sempre bom, mas pode ser que a longo prazo, essa falta de base e essa falta de solidez ali no aprendizado que você poderia ter em empresas que estimulassem isso, embora pagassem menos, acaba sendo bastante impactante no andamento da carreira como um todo. Já a fase intermediária da carreira é quando todos esses conceitos ali que você aprendeu nessa fase inicial começam a ficar mais consolidados. Então você começa a ter um aparato técnico e uma autonomia melhor, tanto para resolver problemas quanto a ter segurança na hora de tomar algumas decisões. Então nessa fase você começa a ter um entendimento também melhor ali do big picture das coisas. Como você já tem um conhecimento técnico muito mais aprofundado, você começa a entender ali os problemas que determinadas partes da sua aplicação têm, como conseguir melhorar. É bem possível também que nessa parte da carreira, nessa fase, você comece a se apaixonar por fazer refactors, por escrever código pelo código. Eu acho que isso é uma coisa bastante recorrente em pessoas ali que estão nessa etapa mais intermediária da carreira. Eu mesmo passei por isso. Ou seja, você começa a querer refatorar tudo, a escrever código a todo custo, códigos cada vez melhores, códigos cada vez mais otimizados. Ou seja, você fica apaixonado pelo seu próprio código. Isso não é exatamente o problema. Eu acho que isso é algo até que, em certa altura, acaba sendo importante, porque é onde você consegue realmente melhorar ali sua qualidade técnica mesmo, de uma forma mais aprofundada. Mas o cuidado aqui é para que isso não se torne uma constante, que a gente vai falar disso depois quando eu comentar das fases mais avançadas da carreira, mas eu entendo que essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para fazer essa transição, principalmente pensando em level de carreira, ou seja, essa transição de pleno para senior.
acaba sendo uma das fases mais complexas para serem feitas, justamente porque a pessoa fica muito obcecada e apaixonada ali pela parte de código e tudo que gira a esse redor, e acaba esquecendo a parte fundamental, que é o produto como um todo, né? Quando você consegue absorver melhor isso, entender que o seu código é só um meio para chegar no resultado, é quando você normalmente já está pronto para ser um senior. Nessa fase também é bem comum que a pessoa comece a se interessar por participar de cada vez mais de discussões técnicas, ajudar na tomada de decisão, principalmente em coisas ali que são mais dentro do contexto que ela está inserida, ou seja, a pessoa já tem um conhecimento muito bom da base de código, já tem um conhecimento muito mais aprofundado ali de tudo que ela precisa fazer, e toda essa parte técnica tende a estar muito desenvolvida. Eu acho que é nessa hora que a pessoa meio que come código com farinha, ela meio que se interessa muito por desenvolver essas habilidades técnicas, então ela costuma ficar muito boa nisso. Então esse interesse em participar de discussões técnicas acaba sendo algo bem relevante nessa altura, assim como o interesse também em mentorar pessoas que estão em níveis mais iniciantes. Então é bem comum também que profissionais nessa fase intermediária já comecem a mentorar profissionais menos experientes para conseguirem ajudar eles a tomarem melhores decisões. A dica aqui é tomar cuidado principalmente com a ansiedade nessa fase, porque como a gente está muito inserido nessas questões técnicas e a gente está desenvolvendo essas habilidades técnicas muitas vezes de forma muito acelerada, e a gente consegue observar que a gente está ficando muito bom nisso, muitas vezes a gente confunde isso com uma necessidade de promoções constantes ou que você seja consolidado ali no nível senior, por exemplo. Então, essa ansiedade pode acabar atrapalhando. Essa ansiedade pode acabar atrapalhando outras qualidades que são necessárias para, de fato, você conseguir fazer essa transição para senior de uma forma mais adequada, com mais qualidade. Então, uma coisa aqui, como eu já tinha dito antes, que acaba sendo bastante importante na hora de fazer essa transição para estágios mais avançados da carreira, é tomar cuidado com esse envolvimento na parte técnica. Ou seja, você evitar over-engineer, evitar fazer abstrações ali que sejam muito complexas. Eu acho que isso é algo bastante recorrente nessa fase. E você tentar começar a entender mais o big picture das coisas. Ou seja, você tentar extravasar todo esse conhecimento técnico que você vai tendo nessa etapa para algo que você consiga consolidar em resultados para o produto. Então, para isso, você vai ter que começar a desenvolver suas qualidades cada vez mais de comunicação, cada vez mais de trabalho em equipe, para que você consiga conversar melhor com outras áreas, para que você consiga influenciar melhor outros times e para que você consiga, de fato, fazer com que tudo que você está entregando, que eu imagino que esteja nessa altura numa velocidade muito grande, consiga ter um impacto maior no produto que você trabalha. Trampar com tech funciona mais ou menos assim. As tecnologias estão sempre evoluindo e novas formas de fazer as coisas sempre vêm na sua direção. Então você precisa continuar em movimento para acompanhar tudo isso. Porque a partir do momento que você para, que você deixa de evoluir profissionalmente, que você para de aprender coisas novas, você não vai ficar simplesmente estagnado. Na verdade, você piora e você fica para trás. E agora sim, a gente chega numa etapa mais avançada da carreira. Essa etapa é quando você começa a ter uma influência muito maior no produto, uma influência muito maior nos times, e não só nos times de tecnologia, como também em outras áreas ali dentro da sua empresa. Nessa fase, provavelmente você já vai ser considerado uma referência técnica dentro do seu time. A maioria das pessoas vão te procurar para pedir ajuda ou para tentar encontrar caminhos para resolver algum problema. E nessa fase também você começa a ser a pessoa responsável por resolver problemas complexos. A diferença é que agora esses problemas complexos não vão ser resolvidos com soluções complexas. Você vai conseguir, muito por conta da experiência, por conta de tudo que você errou anteriormente, resolver problemas complexos com simplicidade. Ou seja, você vai conseguir tomar decisões melhores baseado em tudo que você viveu até então, para conseguir fazer com que tudo isso seja mais legível e escalável para quem vai utilizar essas soluções depois. Aqui também é muito comum que você comece a fazer uma mentoria com outras pessoas dos seus times, sejam pessoas iniciantes, sejam pessoas intermediárias, mas o fato de você ser uma figura de referência vai fazer com que as pessoas te procurem, tanto para pedir ajuda, como eu já tinha te falado, como também para pedir dicas de carreira mesmo, caminhos que elas deveriam seguir e tudo mais.
Então você começa a perceber que você passa a ser uma pessoa relevante na vida de outras pessoas. Isso eu acho algo bastante interessante quando você atinge esse patamar mais avançado de carreira. E se antes, no nível intermediário, você já participava de discussões técnicas, você tinha alguma influência dentro do time nas tomadas de decisões, principalmente nos contextos ali que você estava inserido, nessa etapa mais avançada, você começa a participar do processo da empresa como um todo. Você começa a tomar decisões e ter influências em coisas mais globais ali dentro da empresa, em coisas mais macro. Então você começa a participar de uma forma mais ativa em decisões de arquitetura, você começa a participar de uma forma mais constante na decisão de processos, de como as coisas vão ser feitas, inclusive muitas vezes nas decisões de processo referente à carreira das pessoas. Então essa fase é quando você começa a extravasar cada vez mais toda a parte técnica e começa a ter uma visão melhor do produto como um todo e como você consegue escalar não só o produto a nível técnico, ou seja, a nível não funcional, e também escalar os times e fazer com que tudo dentro da empresa fique mais eficiente. Aqui é possível que todas as soft skills necessárias já estejam muito bem consolidadas, então principalmente soft skills ali que envolvem comunicação, trabalho em equipe, essa capacidade de juntar pontas diferentes, áreas diferentes, essa capacidade de explicar para pessoas que não são técnicas o porquê que decisões técnicas foram tomadas, todas essas capacidades já vão ter que estar muito bem estabelecidas. E aqui provavelmente você vai ter todas elas muito bem consolidadas para que você consiga atingir patamares ainda melhores no futuro. Vale dizer que a nível técnico mesmo, ou seja, a nível de conhecimento de ferramentas, conhecimentos de tecnologia, ou mesmo de coisas mais específicas ali de determinadas linguagens, muitas vezes eu não vejo uma diferença muito significativa de uma pessoa intermediária para uma pessoa avançada. Eu entendo que essa diferença ela acaba sendo muito mais significativa na tomada de decisão. Ou seja, como essas pessoas que têm um nível mais avançado conseguem usar as mesmas ferramentas, as mesmas tecnologias para tomar decisões melhores. Isso vem não só por conta do conhecimento técnico, mas vem por conta do tempo mesmo, da quantidade de vezes que você falhou, da quantidade de vezes que você conseguiu chegar em soluções diferentes, e quando você tem essas coisas mais estabelecidas, você vai conseguir tomar decisões melhores, mesmo que esses fundamentos ali de programação muitas vezes já não fossem tão diferentes de quando você estava no nível mais intermediário. Ou seja, dá para dizer que essa fase mais avançada da carreira, ela tem mais relação com soft skills do que com hard skills. Mas aqui tem uma pegadinha também. A gente tem que tomar cuidado para não achar que essas hard skills são desnecessárias. Tipo assim, dá para você ser senior sem você ter hard skills bem consolidadas. Na verdade, não. Na verdade, é bem provável que você tenha consolidado todas essas hard skills ali no seu período mais intermediário da carreira, e quando você chega nesse período mais avançado, aí sim essas hard skills estão tão bem consolidadas que você vai conseguir tomar decisões melhores com elas, e as suas soft skills sim começam a ter uma importância cada vez maior, justamente por conta de toda essa influência que você tem que ter, tanto no produto quanto nos times.